at Vet Station. E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao Vet Station. Esse aqui é o nosso segundo episódio. Aqui a gente vai falar do mundo pet, do mundo animal. Estamos nos Emirados Árabes. Como muitos sabem, aqui tem diversos casos diferentes, animais exóticos, lugares incríveis onde tem criadouro, o pessoal tem também esses pets exóticos em casa. E esse podcast aqui é apresentado também pelo Dr. Sérgio, que trabalha com esses animais. A gente sempre vai trazer casos diferentes, casos bem peculiares. E, bom, doutor, esse episódio aqui eu queria falar um pouco sobre a relação que você sempre tem que ter com o dono de pet. Sim. Né? Porque eu entendo que é uma vida, sempre a gente tá ali no emocional, né? Eu, como dono de pet, eu trato como filho. Sim, claro. E eu imagino que essa relação do médico e pais de pet é um pouco delicada às vezes, né? Que você tem pra nos dizer? Vamos... Cara, obrigado a todo mundo aí. Hoje é o segundo episódio. A gente vai falar de dois temas bem separados. Uma parte mais levinha, a gente vai contar os casos assim, mais exóticos que eu andei atendendo aqui em Dubai. E vamos falar um pouco da saúde mental do médico veterinário, da relação do médico veterinário com o proprietário de pet, a relação dele com o próprio pet também. Eu acho que isso tem muito a ver com a indústria. Inclusive, só interromper, se você acha muito pesado esse tema, ou se você quiser ir pro tema seguinte, ali no YouTube vai estar separado bonitinho os capítulos, tá? Então você consegue ver ali na descrição do vídeo, é só pular pro próximo capítulo que o YouTube vai direto ali, então é super tranquilo, você vai direto no assunto que você quer ouvir, tá bom? Bom, então a gente vai começar falando da relação dos animais, né? do proprietário com o animal. Cara, hoje em dia, falando para todo mundo aí, o pet ele mudou de categoria, né? Então, assim, primeiro eu sempre pergunto, o que é um pet? Eu que já viajei o mundo aí, já viajei vários lugares, né? Então você tem que, na Índia, um pet pode ser uma vaquinha, né? Você pode ter na Tailândia um elefante como pet, você pode ter uma cobra como pet, na Dandara teve uma cobrinha como pet. Você teve uma cobra de pet? Eu cuidei de uma cobra por um tempo e levei lá na clínica, ela acabou ficando doente, mas ela ficou o pet lá em casa. Como é que ela recebeu visita? O pessoal tinha mais medo do que ela. Mas aí você tinha eu perdi alguns amigos. Eu falei com o Dr. Sérgio, eu evitei uns amigos de irem em casa. Minha nossa. Eu tenho clientes que têm aranhas, por exemplo, como Deus pet. Me livre. Tem escorpiões como pet. Então, são interessantes. Cobrinhas já tem um grupo quase grande, assim, já de clientes brasileiros e não brasileiros que têm cobra como pet. E eles vão na clínica, a gente faz um bom trabalho e tá indo bem. Nossa. São o que a gente chama de pet. É um lugar propício, né? Aqui tem falcão, tigre, leão, macaco. Coisa. Então, os Emirados Árabes é assim. E esses bichinhos, eles são, a gente chama de pet não convencional, né? Uhum. E no Brasil, o pessoal anda mudando os nomes, que eu acho bobagem, em vez de falar de proprietário, virou tutor. Então, as mudanças assim, politicamente corretas, que eu acho que isso não faz a menor diferença para o pet, né? Para o animalzinho lá. Ele quer ser bem cuidado e tá dentro do ambiente dele, salvo, alimentando direitinho e por aí vai e tal. Bom, eu adoro os criadores, né? Eu não tenho nenhum problema com relação aos criadores de modo geral. Então, criadores, adoção, não adoção. Eu já vi bons criadores criando muito bem animais e resgatando animais de rua. E já vi muitos animais de rua sendo maltratados dentro que é um tema bem polêmico, assim, sendo maltratados dentro de locais que eles deveriam ser bem cuidados, e a gente acaba aceitando isso, não deveria ser aceito. E a gente tem essa relação que acaba atingindo muito o médico veterinário. Então, pode, não pode, né? Então, os clientes trazem muito para dentro da clínica veterinária isso. Fulano comprou um cachorro e ele não é uma boa pessoa. Ou você atende cãezinhos de raça, você não deveria fazer isso. Você também não é um bom veterinário, né? Não incentive o cara a trazer. Cara, a clínica veterinária, deixando bem claro para todo mundo e para os colegas de profissão, nós somos service providers, falando no bom e velho inglês. No português, nós somos provedores de serviço. O animalzinho vai chegar na nossa clínica, nós vamos atender o animalzinho dentro do melhor que a gente pode fazer,
né? Ser honesto com o proprietário e dizer, eu consigo ir até a página 2, isso aqui não é o que eu consigo ir mais, eu vou, e seja honesto com o seu proprietário do cãozinho, do animalzinho, seja qual bicho for. Porque existe essa pressão agora externa, que é uma pressão do politicamente correto, né, que atinge muito fortemente o médico veterinário, que é isso, porque você atende um cãozinho de raça, sendo que animais de estimação que são abandonados na rua são a realidade. O veterinário tem que, nesse momento, ele entender que o serviço dele é prestar o serviço de salvamento daquele bichinho ou de atendimento daquele animalzinho, como um médico vai tratar de uma pessoa que está em situação de rua ou vai atender de um milionário. Então, o médico não vai ser melhor porque ele atende uma pessoa que mora na rua e nem vai ser um cara ruim porque ele está atendendo um milionário. Ele é um profissional da área de saúde e ele vai atender um ser humano que está precisando ser atendido e nós, no caso da gente, nós vamos atender um animalzinho que precisa de tratamento. Esse é o que precisa. Sim. Então, essa paz, isso daí deve ser muito bem colocado e deixado bem claro para o proprietário, que a gente não tem que entrar nesses embates. O médico veterinário, ele não entra nesse tipo de embate. A gente está ali para se prestar um serviço. Nós gostamos demais do que nós fazemos. Eu acredito que o médico veterinário seja a profissão que a gente mais gosta e por isso mesmo nós sofremos hoje. Se a gente pegar alguns números na Austrália, por exemplo, a profissão de medicina veterinária é que comete o maior número de suicídios por ano. Então, os médicos veterinários na Austrália hoje estão suicidando numa relação de 3 vezes mais do que a segunda profissão que suicida. E esse motivo, que é um motivo que eu acho gravíssimo, estou falando na Austrália, os Estados Unidos também é muito parecido, ele é muito relacionado com a pressão que você recebe e eu vou te dizer com sinceramente muita injustiça que o médico veterinário acaba sofrendo por ser responsabilizado às vezes por estender a vida de um pet por um tempo às vezes que não é possível, né? Um labrador de 14 anos com tumor, né? Você sabe que um labrador tem média de vida entre 9 e 10 anos. Então, um labrador de 14, ele já está numa vida... muito avançado. Já está avançado para ele, né? Seria uma pessoa equivalente a uma pessoa de 90, 95 anos. Então, uma cirurgia, às vezes é necessário fazer cirurgia e o veterinário, ele é muito bravo, é um cara honesto, né? Ele vai fazer uma cirurgia para tentar salvar aquele animal ou dar uma sobrevida para aquele bichinho, né? Eu estou falando assim de entre vida e morte. Mas às vezes ele vai fazer um procedimento de quimioterapia que ele está estudando todos os dias. Alguns quimioterápicos podem causar câncer no veterinário que está fazendo aquele procedimento. A gente tem que ter consciência disso. E o veterinário, às vezes, está fazendo aquele procedimento em prol de tentar salvar uma vida que ele quer salvar. Isso é super interessante, isso seria super louvável. E muitas vezes o proprietário, por estar pagando aquele serviço, ele coloca na conta do veterinário o seguinte: cara, eu estou pagando, você tem que salvar a vida do bicho. Cara, não tem. Desculpa, não tem. Quando um proprietário chega para mim nesse ínterim e ele me põe contra a parede, ele fala assim: você tem que fazer isso porque é sua obrigação, eu saio fora. Eu falo: não faço. Eu primeiro sento o proprietário no canto e falo: cara, vamos conversar, talvez sua saúde mental não esteja bem. Vamos conversar. Então você tem essa abordagem. Sim, eu tenho. Eu sou muito direto assim, com o cliente. A Dandara me fazendo abordagem de expulsão de cliente da clínica. Eu ia perguntar isso. Já mandei embora. Imagino que deva ter caso que, assim, você pode tentar não e... atendo. Não vai, é cabeça dura. Não atendo. Ah, mas ele vai falar mal de você na rede social. Pode falar. Não tem problema. Isso não tem problema absolutamente nenhum. Eu tenho consciência, uma consciência super tranquila e eu vou fazer o melhor. Uma proprietária, teve um caso interessante, fazendo um corte de proprietário de um caso, ela levou o gatinho, ela achou um gato na rua, levou o gato na clínica. Dá essa água aqui que já vai cair. ela me entregou, chegou com o gato na clínica e o gato, um gato feral, né, um gato feroz mesmo. Isso foi até antes da Dandara começar a trabalhar na clínica com a gente. E o gato estava muito assustado, recolhido de rua, o gato com a boca toda machucada, vindo de um atropelamento. Aí a proprietária falou: não assino nenhum documento para ser responsável pelo animal, não faço nenhum depósito relacionante a isso, porque você tem que me dar uma conta do banco e os doadores vão fazer a conta. Isso no UAE é proibido, só para deixar bem claro. Calma aí que agora eu tô confuso. Eu não entendi qual que era a proposta dela, ela queria dar uma conta... Ela trouxe o gato para a clínica, certo? Uhum. E ela queria que os doadores fizessem depósitos referentes àquele gatinho que tinha sido atropelado.
Meu Deus. E isso é proibido? Isso é... No UAE isso é proibido. Tá. Fazer vaquinha virtual, isso aqui é proibido. Isso é punido com prisão. Então, a clínica não pode nem permitir isso. Certo. Em alguns casos, a gente tenta ajudar de alguma forma, mas nós não somos autorizados a fazer isso. Porque isso, tecnicamente, é uma instituição bancária que tem que fazer isso, ou uma empresa que seria uma ONG que faz isso. Então, em Dubai, isso não é permitido. Algumas pessoas fazem, recolhem dinheiro, levam lá, mas todo animal que entra dentro da clínica tem que ter, notoriamente, um responsável por ele, né? Precisa ter uma pessoa que vai ser responsável por pagar a conta dele, por mais que eu dê a conta praticamente de graça, a gente faz muito isso, que no UAE a gente chama de rescue rates, né? Que são os custos mínimos que você vai fazer para um resgatador, né? Que a gente, como é que chama isso em português? Rescue rates, como é que chama isso? É o resgatador. A pessoa vai tirar o gato de rua, vai dar o tratamento, vai resgatar o animal e depois vai dar todas as vacinas, castrações e depois vai levar para adoção ou então soltar na rua novamente. Sim. Eu dou um desconto de resgatador. Um desconto para o resgatador. Então, esse desconto do resgatador a gente faz na clínica, então eu ajudo bastante. Eu não tenho obrigação de fazer isso, a empresa não tem obrigação de fazer isso, eu faço isso de coração, porque eu estudei em escola pública, eu acho que eu gostaria de ajudar qualquer comunidade que eu esteja participando, eu quero me engajar e quero ajudar, sendo um veterinário da comunidade, mas eu também tenho os limites, né? A gente tem os limites. Outra, o que eu já percebi, quando eu dou de graça, a pessoa que entregou o animalzinho para mim de graça, ela tende a literalmente esfolar o veterinário, tratar o veterinário muito mal. Jura? Juro por Deus do céu. Muito mal. Mas tratar mal, aí você diz... Por ameaçam a gente. Nesse não, nível, eu achei que era aquela velha história de você dar a mão e querer o braço. Mais do que isso. A gente faz isso e o proprietário, a pessoa que trouxe, né, o resgatador, ele começa a utilizar isso nas redes sociais contra... levei um gato na clínica e eles não trataram direito. O gato morreu porque eu não paguei. Isso não é verdade. O gato ficou atropelado com o pulmão esmagado, morrendo. Ele morreu na clínica e eu tive o custo de colocar o animalzinho, né, de fazer todo o procedimento. E aí, não é nem o pagamento, né? A maneira da pessoa retorna é tipo, olha, o veterinário não tratou direito porque a gente não pagou. Isso não aconteceu. Isso, eu te garanto que em 99% das clínicas veterinárias ao longo do mundo, os médicos veterinários eles são muito comprometidos com o salvamento de bicho. A gente gosta do que a gente faz. Os proprietários estão enganados quando eles pensam isso. A gente gosta do que a gente faz. E a gente, literalmente, a gente busca e, às vezes, a gente depois vai resolver como é que resolve a parte do dinheiro. Mas a gente salva o bicho. A gente gosta. O veterinário gosta do que faz. Isso eu defendo todos eles. E essa proprietária, ela trouxe o animalzinho e falou, olha, você tem que fazer a avaliação dele. Eu falei, olha, a avaliação tem que ser feita mediante a anestesia. Aí ela, você não vai anestesiar. Descontrolado, o gato estava com dor, atropelado, descontrolado, tem que anestesiar. Você não vai anestesiar enquanto você não pegar o gato. Existe uma reação, durante o programa a gente vai falar de algumas coisas meio técnicas assim. Tem uma reação que acontece em animal selvagem, em ave é muito comum, que a gente chama de reação vagal. A reação vagal, não vou explicar exatamente o nervo, nem tudo isso, porque isso vai tornar o programa chato, mas a reação vagal, basicamente, é aquela reação que causa o estresse, que tem um estresse muito grande. Então, quando o animal tem um estresse muito grande, de medo, de pavor mesmo, ou de dor, seja o que for, ele pode sentir tão acuado que ele pode ter o que as pessoas chamam de um infarto, né? Ele passa mal mesmo, ele vai morrer. Isso acontece com passarinho, né, com ave de modo geral, acontece muito rápido. Com animal selvagem isso aconteceu em alguns casos comigo, de animais serem acuados e o zoológico, por exemplo, insistir num procedimento e você vê o animal começar a morrer ali um atrás do outro. Né? Tá. Estresse pode levar à morte do animal, selvagem principalmente. Então você não deve ultrapassar isso. Então se você tem um técnico na sua frente, que é um médico veterinário, dizendo para você, não faça... Desculpa, quem é você para poder discutir com o cara? Exatamente. Se você veio até o veterinário, é porque você precisa do veterinário. Né? Então, ali a gente tem. Isso é um caso real. Então, quando aí eu falei com a proprietária, com a resgatadora, eu falei, olha, tem que anestesiar, porque o animal está sentindo muita dor. O que ela fez? Ela automaticamente, ela sacou o celular, ela falou assim, vou pôr na rede social. E é um procedimento. Isso? É um procedimento, cara. É um procedimento normal, natural. Procedimento.
tem que anestesiar o animal que tá com a perna quebrada, todo arrebentado lá e tá mal demais. E é um gato feroz, um gato de rua, um gato de 5, 6 anos na rua. Aí eu falei com ela, não, você não vai fazer isso. A gente precisa de ter uma abordagem profissional, assina esse documento, eu assumo os custos do animal, aí olha pra você ver o que a gente faz. Eu falo, não, eu tenho dó do bicho, eu não vou deixar o bicho pra rua agora. Você não vai pagar, tudo bem, infelizmente eu vou ter que assumir, não vou deixar o animal morrer. Então eu vou assumir esse custo, vou colocar esse animal debaixo da gente aqui, mas você tem que assinar um documento que você trouxe o animal até a mim. Porque é o mínimo, né? Não vou assinar. Então assina o documento de anestesia, não vou assinar. E começou uma discussão de você assina, você não assina. Eu falei, tudo bem, então não assina nada, deixa ele comigo. Não, também não vou deixar. E a aí fica difícil. Aí fica complicado. Quer dizer, se eu não fizer o que ela quer, o que ela queria que a gente fizesse? Ela queria que eu tirasse o animal de dentro da caixa, medisse a temperatura corporal do animal. De um animal, Guto, eu tomei várias mordidas de gato. Eu estou recentemente com uma mordida de um gato aqui no dedo que quase que minha esposa achou que eu fosse perder o dedo. Uma marca de guerra. Né? Mas uma marca de guerra. Então, meu dedão está bem machucado. Então, antibiótico, anti-inflamatório, médico e tudo mais em cima disso com o dedão machucado. Isso eu não esperava essa mordida, né? E se você tem um gato que eu já sei que ele vai morder, é mais do que óbvio que eu não vou colocar minha mão na boca dele. E um gato de rua, todo infectado, tadinho, sentindo uma situação ruim. O que ela fez? Ela removeu o gato da clínica, ela não tirou o gato de dentro do negócio, ela visivelmente estava muito alterada, eu tentei acalmar ela, a gente da clínica super tranquilo, tentei conversar com ela, falou, olha e tal, e aí chegou um momento que ela começou a ameaçar o pessoal da clínica. O que eu fiz? Falei, olha, a partir daí acabou a conversa. Porque acabou o respeito. Acabou o respeito. Falei, olha, agora eu vou chamar a polícia, eu vou te pôr pra fora da clínica. E eu coloquei ela pra fora da clínica. E ela saiu xingando mesmo. Você sabe que xingar em Dubai da cadeia. E eu fui acompanhando ela até a porta do carro dela e falei com ela, isso não vai funcionar comigo. Pode botar a rede social alguma coisa, seja Facebook ou Instagram, que a gente vai te processar também. Porque a gente tem câmera na clínica. Então a gente também grava e eu vou colocar isso. Então, isso causa um transtorno muito grande. Por exemplo, nesse caso, eu fiquei super tranquilo, mas a empresa passou o dia inteiro, isso aconteceu às 9, 10 horas da manhã, foi logo no começo do dia, a empresa passou o dia inteiro, todo mundo tenso. Claro, ficou aquele clima, né? O clima péssimo. Pô, a gente querendo salvar o bicho, o proprietário sem querer levar o animal, o resgatador, no caso, sem querer deixar o animal lá, a gente esperando ele a qualquer momento colocar um post negativo na gente, né? E isso acontece, assim. Cara, o que mais me deixa abismado é que a gente não tá falando de uma dona de pet. A gente tá falando de uma resgatadora que ela não tem aquele laço afetivo de anos e anos com aquele pet, como né, normalmente se tem. Não, era uma resgatadora. Resgatou o animal da rua. E aí o que acontece? O que a gente percebeu de alguns... Minha esposa trabalha em saúde mental também. O que a gente percebe é que às vezes existe algum distúrbio, às vezes mental na pessoa. Então nós veterinários, além de trabalhar com a parte veterinária, você tem que trabalhar com essa parte de interrelacionamento, desse relacionamento humano, para entender quando às vezes uma pessoa está alterada. Teve no Brasil um caso agora de um cara que quebrou uma clínica veterinária inteira, isso está no YouTube. Você consegue ver isso nos jornais. O animal dele morreu, ele se descontrolou, ele quebrou a clínica inteira com um machadinho e um martelo. E qual era o motivo? O animal dele morreu. Agora a gente não sabe. Eu não vi o vídeo, porque eu não gosto de ver isso. Isso apareceu por acaso também no vídeo. Eu vi 10 segundos do negócio. E isso é claro que eu entendo que a pessoa que perdeu o animalzinho, ele ficou transtornado, ele ficou chateado. Talvez a clínica não tivesse preparado para poder fazer isso. Mas eu acho que essa reação não é uma reação natural e normal de um proprietário receber a notícia e querer simplesmente esfolar todo mundo, né? O animal não foi para a clínica veterinária porque o veterinário convidou o animal para entrar. Ele foi para lá porque o proprietário levou. Sim. Se o animal estava saudável e ele foi fazer um procedimento de rotina, tipo castração, dental, alguma coisa, o proprietário sabia dos riscos. O veterinário não tem... A gente não sabe tudo que está dentro do animal, que está acontecendo, né? Eu já atendi casos que animais tinham hérnia diafragmática. Nossa. Então a gente foi fazer cirurgia, sorte, a gente fez um raio-x antes e o animal não morreu porque eu falei, olha, essa técnica eu não consigo fazer. Eu não sabia fazer. E outra coisa que eu falo para os colegas de profissão,
Pessoal, se você vê um negócio que você não sabe fazer, não arrisca. Não vai aprender no caso. Vai fazer um curso, vai estudar, faça uma especialização e entregue aquele caso para uma pessoa que é melhor do que você. O cara é melhor do que você, manda para o cara que é melhor. Né? E salva o seu pescoço ali naquele momento. Tem que ser honesto com o proprietário. E já aconteceu o caso, o proprietário insistiu de fazer comigo, não quis fazer raio-x, não fez ultrassom, não fez exame de sangue, né? E o gato tinha uma hérnia e ele morreu comigo. Nossa. E o proprietário assinou todos os papéis. Eu expliquei para ele, mesma coisa, era um gato de rua, adotado. Eu expliquei para o cara, não quero gastar com ele. Tudo bem, você não quer gastar, mas não quer dizer que ele não tenha doença. Eu não posso assumir. E o que aconteceu? A cremação do gato eu dei, eu paguei, eu não cobrei o procedimento. E a gente teve custo para isso, quer dizer, foi um procedimento. E como é que a gente faz hoje em dia? O proprietário agora está pagando em avanço. Então, essa parte mental, ela tem que ser trabalhada muito intensamente com o proprietário, porque senão eles não conseguem, eles acabam trazendo para a gente um choque muito maior. Né? Acaba um problema. Então, hoje, é normal do veterinário passar por um negócio que chama-se, no inglês, chama-se síndrome de burnout, né? Sim, que é o famoso estresse. É o ápice do estresse. É o ápice do estresse ali. Explosão então, ali. O cara está passando por fases difíceis. Então, como que você evita o burnout dentro do médico veterinário? Fazendo esporte, trabalhando número de horas não tão extensivas. Acaba que eu trabalho demais. Você sabe muito bem o que eu faço. Eu falo para os outros, não faço para mim. E principalmente se você tiver todo... Que aí, lembrando que a gente falou de Dubai no episódio anterior, que se você tem toda a documentação legal, as trade licenses funcionando, as Dubai Municipality, que no caso no Brasil a prefeitura, os alvarás de funcionamento todos funcionando direitinho, se você não tem nada fora do lugar... funciona super bem, porque você não tem nada a dever, porque o proprietário vai tentar buscar uma brecha para te processar, dizendo que devido àquele documento que você não tinha, o animal dele acabou morrendo e ele vai acabar pedindo indenização. Isso é comum nos Estados Unidos. Então, por isso que nos Estados Unidos, para você poder fazer um procedimento com um animal, com pet, você assina um termo onde você praticamente libera o médico veterinário de toda a responsabilidade. E mesmo assim ainda existem pequenas brechas ali que vão causar o veterinário. Tipo, se o veterinário fizer um procedimento, no caso a gente fez uma osteoartrose, não vou falar nomes aqui não, mas você vai fazer cirurgia óssea no gatinho. E o proprietário pode me acusar de que eu não tenho especialização de ortopedia, por exemplo. Mas isso não é obrigação de ter especialização em ortopedia para alguns procedimentos. Para outros procedimentos, você tem que ter consciência, mas o médico veterinário pode fazer procedimento ortopédico mesmo ele não tendo especialização. Então, isso já é uma legislação, isso já é pacificado tanto no Brasil, quanto aqui no UAE, quanto nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa também. Você pode fazer um procedimento ortopédico sem ser especialista em ortopedia. Né? Se você entregou para aquele veterinário e você também levou para o veterinário para fazer, porque você confiava nele. Aí agora, depois que o resultado não ficou bom como você queria, você volta e você fala, agora o cara tem que ser especialista. Você escolhesse antes o profissional que você está buscando para o procedimento. Então, essa pressão ela é muito real. Então, o que acontece hoje em dia? Você percebe que a pressão natural que você tem de qualquer profissão de estudar, trabalhar, se reorganizar naturalmente todo dia, fazer o planejamento diário do seu dia, ela é natural na profissão de medicina veterinária, somada com o estresse de que é trazido, que o proprietário coloca nas suas costas da responsabilidade da vida do seu animal. Então, o proprietário, se ele traz um animal que caiu, a gente teve um caso também, eu sempre relato alguns casos, o animal caiu do 5º andar, um gato caiu do 5º andar. E aí se bem que gato tem um mecanismo ali de amortecer, mas... mas não teve ainda jeito. 5º andar. Então, o proprietário... Ele tinha vários gatos, mas 2 gatos dele caíram do 5º andar. O gato morreu. Um dos gatos morreu, o outro machucou, quebrou a perna, lógico. Esse gato passou alguns dias para ser levado para o veterinário. Ele caiu, foi levado imediatamente para uma clínica veterinária. Essa clínica não deu conta, né? E aí levou para outra clínica. Mas não deu conta no sentido da complexidade? Conseguiu fazer cirurgia, não tem habilidade para fazer, que foi bom, o cara reconheceu isso.
E aí levou para mais outras duas clínicas, e nós acabamos fazendo o procedimento. O animal ficou bem. E depois de 1 ano, o proprietário vem reclamar de uma outra... Usa isso numa situação que não teve nada a ver. O animal voltou para mim depois de 1 ano, intoxicado, com problema, que eu nem lembro agora o que foi. Ele veio com febre, vômito, diarreia e tal. Ele tinha um grau de intoxicação e de uma doença. Nada a ver com a perna. Nada a ver com a perna. Voltou 1 ano depois. E aí o proprietário, isso é um caso real, o proprietário abriu um caso na prefeitura daqui contra a gente, dizendo que o animal teve um problema na perna. Há 1 ano atrás. Há 1 ano atrás, então ele não teve. Né? Então, assim, e aí aquele negócio de perder tempo, pacificado, negócio pacificado, cirurgia que deu certo, um procedimento que deu certo, o animal que recuperou. Primeiro, tinha que ter agradecido que o animal foi salvo, caiu de 4º, 5º andar, né? O cara não, né? A pessoa não agradece, e essa pressão você fica desgastando. Então, você gasta tempo com o quê? Você gasta tempo com advogado, com polícia, porque a gente tem que abrir o caso contra a polícia, contra a pessoa, você tem que vai para advogado, você tem advogado envolvido. E isso acaba gerando um desgaste desnecessário. Alguns veterinários, alguns profissionais de área de saúde não lidam bem com isso, né? É aquela coisa que a gente fala também, o pet ele vive menos, né, que os humanos. Então o veterinário acaba dando 5 vezes a notícia da perda de um pet, que também é durante a vida. Sério? O que também é bem pesado, no mínimo. bem difícil psicologicamente. Imagina se você vive 75 anos, 80 anos, né? Sua família vai receber a notícia ruim uma vez na vida que você passou, né? Que você foi embora. Você tem um pai e uma mãe, então um dia seu pai e sua mãe vão passar. Então os médicos vão te dar essa notícia ruim. O médico veterinário, por a gente hoje ter inúmeros bichos e a gente tem muitos pets em casa, você vai ter que dar uma notícia. A relação que você tem com o seu veterinário é muito mais intensa do que com o seu próprio médico hoje em dia. E às vezes as pessoas não percebem isso. Que bom que eu escolhi bem, então. Graças a Deus, espero que sim, né, Gus? Que bom que você escolheu bem. Então, assim... Quem é pai de pet vai ter sempre um pet, né? Por mais que acaba perdendo um, acaba achando outro pra colocar no lugar dele. E às vezes tem mais de um, né? Hoje em dia é muito comum você ter múltiplos pets. Como esse caso do gato, quantos gatos que tinha? 7. Então... 6, 7, caíram 2 e tal. E você tem diversos casos disso. Então... existe uma deturpação o que acontece. A gente estava falando da saúde mental. O proprietário, ele por levar na clínica veterinária, ele automaticamente entende que nesse momento eu transferi a responsabilidade do animal doente. Então, o animal está doente, eu fiz minha obrigação, levei até o médico veterinário. A partir de agora, o problema é seu. Então, tudo que der de errado é culpa sua. Então, por exemplo, se você tem infecção de ouvido, e a infecção de ouvido ela dura 2 semanas para poder curar, o veterinário não usou o remédio certo. Se dura 2 meses, o proprietário vai procurar 5 médicos veterinários diferentes. Ele não entendeu, às vezes, que aquilo pode ser uma doença crônica do problema do animal. Hoje de manhã eu vi uma pessoa mandando no Facebook lá de geral de grupo de animal, falando que o animal que está medicado com um medicamento, chama Apoquel, que é só ela parar de dar o medicamento que o animal piora. Poxa, se o veterinário prescreveu aquele medicamento, que é um medicamento utilizado de forma contínua, e tem que ser utilizado, nesse caso desse cãozinho, porque por acaso eu conheço o caso, tem que ser utilizado, o Bulldog inglês, tem que ser utilizado para esse caso, não é meu caso, é o caso de outra clínica, tem que ser utilizado para o resto da vida. É claro que se você parar de dar o medicamento, o veterinário já resolveu o problema. Sim. E aí, dentro da rede social, muita gente dando soluções paliativas, soluções de reiniciar o processo. Já fez o teste tal, não, já está solucionado. Que muitas vezes é contraproducente, né? Super contraproducente. O veterinário já deu ali, ele já resolveu o problema. Tanto que ela mesma confessa, quando eu removo o medicamento, ele volta a ter o problema. Então, ela já resolveu o problema dela. Tá, aí tem um outro problema. É caro, isso é outra história. É caro. Aí é outra história. É caro. Eu entendo que você está dizendo que é caro, mas é caro continuar dando medicamento? Ou é caro você reiniciar todo o projeto, às vezes com uma pessoa que pode te prometer uma coisa que não vai funcionar?
Mas aí também volta aquele assunto, que hoje em dia os animais vivem mais, tem mais tecnologia, mais medicamentos para o falou no outro animal. episódio. Isso. Então, hoje em dia, a gente tem um remédio contínuo para pets, que antigamente a gente não tinha. Então, não entra tanto na cabeça das pessoas que isso existe. Então, precisa ser muito comunicado entre o tutor e o veterinário. Sim. Que hoje em dia nós temos remédios que são para uma vida toda. Como um ser humano toma remédio para o coração, se ele tem pressão alta ou coração, alguma coisa. Então, é aí que entra a relação entre tutor e veterinário, que eles precisam confiar no seu profissional. Eu tive essa experiência recentemente, quando eu levei a Bela na clínica, meu cachorrinho, e ela estava com uma infecção no ouvido. Só que aí, nesse caso, o doutor me receitou um remédio que era para exatos... Agora eu não vou lembrar se era 24 ou 28 dias. E aí eu me lembro que no 10º dia a orelha dela já estava boa. Só que aí eu pensei, Para ou não para? ele falou para dar tantos dias. Eu vou dar tantos dias. Porque eu acho que se eu parar antes... Pode dar problema. Pode dar problema. E quando chegou no 24º ou 28º, ainda tinha remédio. Que era aquele de sprayzinho, Sim. né? Que é uma gosminha. Ainda tinha. E aí eu pensei também, será que eu continuo até acabar? Só que aí eu parei certinho e deu tudo certo, Porque eu não vou julgar que não sei nada, se eu vou dar mais ou vou dar menos... Eu não vou comparar isso com o cara que tá falou tão difícil nesse negócio que, por exemplo, vou te contar um negócio da parte de inteligência artificial. Eu tive um caso de um cliente meu inglês, eu não vou citar o nome, mas um cliente inglês, é um caso real, bem interessante. O cara abriu o ChatGPT, quando o ChatGPT estava começando, e ele fazia pergunta para mim assim, meu animal tá com febre, isso. Quais são as prováveis doenças? Aí eu falei A, B, C e D. Aí o cara falou assim, exatamente o que o chat está falando. Mas é igual quando a gente tá doente, a gente pergunta pro chat GPT do médico se o médico tá certo. Agora a gente faz isso com o pet também. E eu fui face to face, o cara a cara comigo fazendo isso. Aí eu falei, cara, eu não vou te responder se você continuar com isso. O cara queria buscar uma brecha. E esse cara se tornou um milionário, se tornou um super amigo meu, um super fã do meu trabalho, porque eu fui batendo no chat GPT de frente, pau a pau, cara, assim. E você vê a pressão, o nível da pressão. E esse cara, ele chega pra mim pedindo uma solução pro veterinário dar, sendo que ele tem uma solução de IA na frente dele. Sim. Né? Então, como que a gente fica nesse momento? Como é que fica vendido? O nível de pressão que a gente tem. Você tem inteligência artificial que abre o foco na sua frente e que ele quer que você assine o documento para prescrever baseado num computador que tem 2, 3, 5, 10 mil pessoas que contribuem para uma informação daquela. Você vê o volume. Então, hoje, é natural do médico veterinário estar passando por essa síndrome do burnout. E o que eu gostaria que os proprietários entendessem? Que seria o mais interessante. Que entender que a gente primeiro, nós somos service providers. A gente é um provedor de serviço. Nós estamos do mesmo lado que o dono do pet. A gente não está contra ele. A conta, o valor a ser pago, ele é simplesmente uma consequência daquilo que a gente está trabalhando, né? É um serviço pago. E, ao mesmo tempo, também, o proprietário, ele vai ter que criar uma relação de amizade e de uma relação de confiabilidade com o médico veterinário dele. Confiança, eu acho que é uma coisa essencial nessa relação, né? Mas essa quebra de confiança acontece por exemplo, a gente fala no IA, né? A gente fala nas redes sociais, isso acontece. O proprietário, às vezes, é tão inseguro, isso é outra coisa que o veterinário tem que ter, a segurança nele mesmo, não só como profissional, mas como ser humano, como moral, como ser um cara tranquilo, que ele sabe que está fazendo um serviço direito ali, né? E o que acontece? O proprietário, ele sai da sua... É igual aquele cara que compra a televisão, que vai olhar no Carrefour também, se ficou mais barato que ele comprou, né? Claro. O cara vai no veterinário, pega o medicamento e ele vai checar no Google ou no ChatGPT ou vai mandar para um amigo dele. Como a gente mora fora do Brasil, o cara manda para um amigo no Brasil para questionar o veterinário. E aí vira um inferno. Porque o WhatsApp se torna uma rede. Eu recebo, a Dandara está me ajudando, eu recebo pelo menos, assim, no dia que tem pouca gente mandando mensagem, para mim 100 mensagens.
Sim, sendo barato, assim, 100 mensagens por dia, relacionado a bicho, né? E quando eu tenho um dia mais punk, isso chega a 300, 400 mensagens. Então, se você imaginar que eu vou ter 300 mensagens, eu tenho que responder cada pessoa 1 minuto, são 3 horas, pelo menos, para responder. 3 para ouvir, 3 para responder. Então, agora eu sei quando você demora para me responder, agora eu entendi. 3 horas de resposta é bastante, né? Então, você imagina que é 1 minuto para cada um. Você imagina que eu não vou conseguir fazer isso. Então, a gente tem que confiar no serviço que ele vai fazendo. A saúde mental hoje é extremamente importante nos profissionais de área de saúde veterinária, falando especificamente dos médicos veterinários que trabalham com a gente, né? Tem que estar ali tranquilo. E também a gente observa que a gente também tem que dar esse apoio emocional e praticamente quase que de saúde mental para o proprietário. Porque o proprietário hoje, ele tem uma relação tão íntima com o bichinho, né? Que a gente entende, moram sozinhos, né? Ela mora sozinha. Mas muita gente às vezes não tem filho ainda. Mas que ele está se literalmente se prejudicando. Por exemplo, se você tem um filho humano, e você dá tudo que seu filho quer, você está já apostando no fracasso, né? Sim. Então, se você tem um pet, e você tem um pet que ele vai durar o resto da vida, você já está automaticamente se sabotando. É uma lógica única, né? Lembra da matemática, né? Se tem problema, tem solução. Se não tem problema, tem solução. É uma relação intrínseca de matemática. Então, se o cara tem um pet, ele entende que o pet vai durar a vida dele toda, ou que o pet não vai morrer por uma negligência do médico veterinário, ele já está automaticamente se sabotando. Ele não sabe o que o médico veterinário errou ou não, e o que o animalzinho tem de problema. Então, a relação de confiança entre ele e o médico veterinário tem que ser a mesma confiança que ele tem entre ele e um pediatra, por exemplo, né? Ou entre ele e o médico da família dele, o médico que ele confia. Ó, o doutor fulano é o meu médico de família desde que eu sou criança, ou desde que minha mãe adoeceu há 20 anos, ela é acompanhada por esse médico. Então, a gente tem um histórico ali. Então, é importante manter essa relação. Mas é uma como é que eu vou dizer? É uma relação construída a dois. Você não pode construir essa relação, né, o proprietário sem o veterinário e o contrário, né? É um relacionamento, literalmente. Então, ele tem que aprender que ele vai ter que confiar em alguém para tomar a decisão para ele, e que ele, ao contrário, o veterinário vai ter que ter o respaldo do proprietário de que está tudo bem. Eu vou tomar essa decisão em benefício geral do animalzinho, né, claro, e em benefício seu também de saúde mental. Eu tenho uns casos assim, exagerados assim, de uma cliente que ela resgatou de novo as resgatadoras. De modo geral, as resgatadoras são mulheres. É um caso interessante assim. Elas são mulheres resgatadoras, de modo geral, sozinhas ou sem filho, não tem namorado, não estão, né, em relacionamento, e elas começam a resgatar os animais de rua um atrás do outro. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50. Começam a ter contas em diversas clínicas veterinárias e começam a ter um número imenso de animais dentro de casa. Então, automaticamente, é como se o veterinário fosse o marido dela. Então, ela começa a ter uma relação muito direta com o médico veterinário, como amigo, né? Como parceiro, como companheiro daquela situação, e começa a também impor algumas determinadas situações, tipo conta nas suas costas, te ligar em horários completamente desordenados, 2, 3, 4 horas da manhã, né? Ter relações diretas com o veterinário, dizendo quase que o veterinário vira um parceiro, um amante, psicólogo, né? Um amante, psicólogo, marido, e ela substitui aquela pessoa por uma pessoa de confiança e pode criar uma paranoia de falar, olha, esse cara aqui é meu, sei lá, meu amante, meu amigo, meu não sei o que mais, tal, e o cara tem que assumir contas do negócio, né? Entendeu? Não, isso existe, cara, isso existe. Então, assim, e a gente tem que entender que às vezes é uma paranoia mesmo, é uma paranoia, a pessoa tem lá um problema, às vezes de algum distúrbio qualquer, e ela vai descarregar isso no médico veterinário. Eu tenho caso de veterinário que teve situações, né, de colegas em Dubai, aconteceu isso em Dubai, de que uma resgatadora perseguiu o cara, né, ao ponto de ir na casa do cara, de criar situações difíceis para o cara, meu Deus, e dele praticamente separar da esposa dele, porque a esposa achou que o cara estava tendo um caso com a resgatadora.
Caraca! E o cara não tinha nada com ela. O cara não tinha nada, zero, né? Entendeu? Zero. E aí a pessoa começa a ameaçar o cara. Vou dizer que você teve isso comigo. O cara não teve nada. Isso é um colega de profissão que não teve nada a ver. E a pessoa começou a fazer ameaça, entendeu? E isso aconteceu. E um caso extremo que eu tive de resgatadora, ela tinha 27 gatos dentro do apartamento de pouco maior do que esse estúdio aqui, né? 27 gatos dentro do estúdio. Essa menina trabalha para Emirates, ela existe, essa pessoa existe ainda. E gato é territorialista, não é? Territorialista. Os animais começaram a adoecer e ela perdeu 10 gatos doentes dentro de casa. De quem foi a culpa? Do veterinário. O veterinário não entendeu que ela tem esses gatos. E as gatas, assim, ela pega o animal na rua doente, o animal, tadinho, muito mal, podre, literalmente podre, cheio de doença. O animal teve parvo, trouxe para dentro de casa no dia anterior, levou no veterinário no dia seguinte. Ela estava cansada, chegou de uma viagem, levou para o veterinário no outro dia. Os animais foram contaminados com parvovirose, e aí a contaminação ela determinou a quem? Ao veterinário, porque ela falou, eu levei o gato no outro dia na sua clínica, e na clínica ele apresentou o sintoma de parvo. Ué, ele não foi para lá porque estava saudável, né? Ele não foi para lá porque estava saudável. Ele foi para lá porque ele estava doente. E ele apresentou o sinal da doença lá. Então ele foi hidratado e tal, que é bom. Morreu lá, o animal morreu, os 10 gatos morreram, a culpa é do veterinário. Eu tive um outro caso, isso aconteceu dentro da clínica, a proprietária teve um gato, ela também teve em todos 28, 29 gatos, e ela começou a morrer gatinhos, um atrás do outro, ela trouxe para a clínica, a gente viu, os gatos estavam com corona, 2 gatos dela morreram na clínica com FIP, né, Feline Infection Peritonite, que é peritonite infecciosa dos felinos, e depois ela trouxe mais 2 gatos em fase terminal, os gatos morreram na clínica, a gente tem tratamento para essa doença, é um tratamento novo, um tratamento que vem da China. A gente usa o medicamento, tem medicamento injetável, tem tablet, funciona super bem. A gente salva todos os gatos? Não, mas a gente teve ano passado, se eu não me engano, acho que em 2023 foram 400 ou 500 gatos. A gente perdeu 1 ou 2, 3, se eu não me engano, em 500 animais. Ano passado a gente teve, 400 gatos tratados e tivemos, acho que se não me engano, 5 ou 7 animais que morreram. Né? Não vai salvar tudo, isso eu garanto, porque depende do estágio, depende de como está o rim do animal, como está o fígado dele, para a gente poder conseguir dar o tratamento. Então essa proprietária, ela até entendeu, essa menina era uma irlandesa, ela entendeu e ela chegou e ela falou, eu ofereci água para ela, aí ela ficou meio arredia assim com o animal doente, depois eu ofereci um chá para ela e ela falou comigo assim, você foi a primeira pessoa que falou comigo desde ontem. Tem 24 horas que ninguém fala comigo. E você foi a primeira pessoa que me ofereceu água e qualquer tipo de alimento. Tem mais ou menos 2 dias que eu praticamente não me alimento. Caraca. Aí eu comprei, a gente pediu para comprar um croissant, uma comidinha, a gente tem um supermercado perto da clínica, e a gente ofereceu para ela comer alguma coisa. Depois ela confessou para a gente que tinha praticamente 72 horas que ela não estava comendo. Ela estava basicamente pele e osso, a menina. E desses animais, eles morreram de 27 ou 29 ou mais, próximo de quase 30 gatos. Eles foram morrendo um atrás do outro. E nas próximas 2 semanas, ela chegou a 7. Os animais morreram praticamente todos. E aí ela veio até a clínica com um psicólogo e um psiquiatra. Eu participei disso, a gente conversou com os 2 profissionais de área de saúde mental. E a psiquiatra, o psiquiatra conversou comigo, acabou virando cliente, o psiquiatra hoje é cliente da clínica, é um indiano, super legal. E ela falou assim, qual que é a solução que você tem para essa cliente específica? Eu falei, tem que parar de criar gato. É pra você parar de criar gato, porque isso afetou num mundo tão grande para ela. E bom, depois de ter passado por essas fases todas, a gente ajudou bastante, eu não cobri algumas contas. O profissional de saúde de psicólogo, que é uma brasileira, inclusive psicóloga, ela ajudou, ela não cobrou algumas consultas também. A psiquiatra arranjou algum medicamento, a menina tinha perdido o emprego. Nesse caso, o caso foi tão grave que ela perdeu o emprego, o marido, depois ela noivou, perdeu o noivo, e a família estava buscando ela para voltar para a Europa, para trabalhar na Irlanda. E depois de um mês e meio que ela tinha passado por todo esse processo, ela voltou na clínica para abrir um caso contra a gente na polícia, responsabilizando a gente como tendo exposto ela ao caso de saúde mental.
E sendo que ela trouxe os profissionais de saúde para conversar comigo e foi resolvido, não aconteceu nada. Isso também, a família dela assumiu como isso sendo, infelizmente, um surto psicótico dela. E ela se afastou da gente e a gente não tem mais notícia dessa menina até então. Até a gente pediu afastamento dela na polícia e tal, pediu para ela poder manter distância da gente e tal. Então isso, Guto, afeta demais o trabalho de um médico veterinário, que a gente deveria estar, né, Dandara sabe, eu deveria estar envolvido com o quê? Com cirurgias, com clínica. Claro. E eu vou ter que me envolver com uma situação de documento, de polícia, né, de saúde mental de um outro ser humano, que eu entendo como ser humano, eu até gosto de ajudar, eu não tenho problema nenhum, mas isso afeta a gente mentalmente. Eu sou muito forte com relação a isso, mas eu tive vários colegas que passaram por situações muito difíceis. A gente teve um colega de veterinária aqui, um brasileiro, que ela suicidou aqui em Dubai, né? E a gente percebe que existem pressões que são enormes relacionadas ao mundo pet dentro da saúde mental do veterinário. Isso afeta muito, né? O que eu tento fazer? Eu tento olhar para o outro lado, né? Eu tento olhar os casos que a gente acha mais interessantes. Então, eu passo por esse caso. A gente fica preocupado, fica triste, a gente tem que ficar esperto, literalmente. Mas eu tento olhar logo em seguida qual que é o próximo caso que entra na clínica, porque tem caso interessante, tem caso engraçado. Inclusive, pra gente encerrar, eu queria que você contasse o caso mais inusitado que você já teve, ou na clínica, ou indo lá viajando o mundo? O caso mais inusitado que você já teve. Às vezes indo num lugar, na casa do... Proprietário? Cara, tem um caso que existe pra gente, né? A Zeituna. Zeituna é uma babuíno. Ela é uma babuíno de um proprietário. Você pode falar, não tem problema, ela é legalizada. Ela é um babuíno de um proprietário, muito rico aqui em Dubai. Ela tem o motorista particular dela. Qual que é o carro? Ela tem um desses Cadillac Escalade. Nossa, com motorista. Isso é Dubai, pessoal, isso é Dubai. E ela tem 9 gatos, já tem 7 gatos, 2 morreram. Ela é proprietária de 7 gatos. Ela tem uma casinha dela lá, um cantinho que ela dorme. Ela não dorme numa jaula, ela dorme numa casinha, ela mora numa casa. Claro. Ela mora numa casa mesmo, né? Se ela já tem um motorista, tem um... Ela tem os gatos, tem os um pets alojamento dela. ali. Ela tem os próprios pets. Tem, né? ela tem... figura, né? Ela tem 2 babás e ela vive dentro da casa como uma pessoa, como outra qualquer. Então, surreal isso é Dubai, né? Então, assim, eu tenho cliente, que são clientes muito altos também. A gente tem cliente que tem... A azeitona é a mais frequente na clínica, assim. Eu tenho... e ela veio, né? Ela veio 2 vezes intoxicada, porque como ela vive dentro de casa, um babuíno dentro de casa... ela animal silvestre, né? Ela é um animal selvagem, né, cara? Sim. Babuíno do norte da África. Então, ela tomou aquelas pílulas antidepressivas, de depressão do proprietário. Então, ela baixou a pressão dela muito. Chegou na clínica desmaiada, assim. Então, tava drogadaça. Salvei ela já 3 vezes de intoxicação com relação a isso. Meu Deus. Essa daí foram algumas vezes. Casos, assim, que o pessoal gosta de fazer, caso de tigre, né, de bichos maiores. Eu tenho alguns casos. Quando eu estava no Dubai Safari, eu recebi 13 grandes gatos de um desses sheiks aqui de Dubai, mandando para mim, não vou citar o nome dele também, para a gente poder receber ele no finalzinho da tarde. E também foi interessante, porque... Mas aí você teve que isolar a clínica, não marcar nada. Não, a gente atende normalmente. A clínica, a gente consegue atender... Eu vou levar meu cachorro e do lado tem um tigre. Não, isso foi no Dubai Safari. Do tigre, aconteceu... Eu tenho um caso de tigre interessante. Meu Deus. Vieram de Abu Dhabi alguns tigres que tinham chegado da África do Sul, todos legalizados. Esses animais vieram diretamente da África do Sul, então eles foram diretamente para a minha clínica para a gente poder fazer os primeiros testes. Então, a gente faz o teste de parvovirose, os testes das doenças FIV, FIP, né? Coleta sangue para saber se o animal está realmente checado para os antibodies e os anticorpos contra a raiva. Então, a gente tira toda faz isso tudo no primeiro approach. Ele chegou, eu faço isso, eu faço a avaliação dele. E eram gatos pequenos, né? Filhotes de 3 a 8, 9 meses de idade. Mas são animais que já têm 40 quilos, outros animais têm 20, 25 quilos. Eu imagino que tem dificuldades que um chihuahua não vai ter. Não tem. Então, e vieram diretamente da África do Sul de uma game reserve, quer dizer, de uma fazenda de produção desses bichos e tal, para um zoológico particular aqui.
E esses animais, quando eles vieram na clínica, é interessante que um dos meus clientes falou assim, pô, quero ver. Aí, Sérgio, você não fala toda hora que vem tigre aqui, que vem leão e tal? Pá, nunca vi, né? Aí, quando o cara abre a porta, assim, e ele tem um chau-chau, ele botou o chau-chau assim. Aí, quando os meninos bateram na porta, abre a porta, e aí vem 3 caixas com animais dentro e um tigrinho de 60 quilos, mais ou menos, na coleira, andando dentro da clínica. Era filhote? Era, mas já brabo, né, enorme, cara? Já é enorme, já é enorme, já é um animal grande já. Então, e aí todo mundo na clínica assusta, né? Claro que vai para uma área reservada minha, eu tenho uma sala separada lá que a gente vai atender esses bichos. E isso gasta 3, 4 horas para ele fazer exame de sangue, avaliação própria do animal. Eu tenho veterinários que me ajudam para fazer isso. Os ajudantes também tem que ter controle, sabe? E saber como que cuida desses animais. E a gente tem que ter a licença para fazer isso. Isso também é importante. Provavelmente. Sem essa licença, a gente não pode fazer. Então, eu tenho licença para também fazer isso, medicar, vacinar e fazer essa parte e treinamento, né? Porque não adianta ser licença também se eu não sou competente para fazer isso. A gente faz isso. Mas isso acontece, cara. Dubai tem esses bichos. E tem dos criadores pets normais, crianças que aparecem na clínica lá com cobrinha, por exemplo, ou com um falcão que vem, né? Eu tive um caso interessante também com um falcão que foi doado por um presidente de uma república de um país próximo daqui, foi doado para o presidente daqui, e esse foi para um desses Emirates de alto nível aqui. E esse falcão foi literalmente degolado por outro falcão, porque o que acontece com os falcões? Você coloca eles para poder voar dentro de um recinto que é um hangar. É literalmente um hangar igual um hangar de avião, gigante, redondo, os animais ficam voando lá dentro. E aí você reintroduz um animal desse, esse animal foi cortado a garganta dele, assim. E esse animal veio de Alaim para mim. Graças a Deus o animal sobreviveu, porque senão eu seria deportado. Você seria degolado. O animal veio do Alaim para mim, com o pescoço todo cortado. Eu tive 2 casos desses, e eu suturei um desses animais, e ele voltou ao normal. Tive um outro caso de um falcão também que veio. Mesma coisa, tá lá na clínica, normalmente o pessoal recebe a ligação e fala, olha, vem um proprietário de muito alto nível e ele quer que você atenda esse falcão que não vai ser feito cirurgia no Abu Dhabi Falcon Hospital, que é referência no mundo. Cara, quem que sou eu perto do Abu Dhabi Falcon Hospital, né? Eu tenho mais coragem, às vezes, que as pessoas. E técnica, mas eu não sou o Falcon Hospital. A gente tem bastante técnica, mas não tem tanto aparelho quanto os caras. E a gente, graças a Deus, a gente fez a cirurgia junto com mais 3 profissionais veterinários. A Carol estava junto também, estava o Carol, o Bernardo. Eram 3 veterinários de alto nível. E eu, 4 veterinários fazendo o braço de um falcão. E essa ave veio errado pra gente o bicho. Ela voltou a voar. E isso é que acaba fazendo o bom nome da gente aqui em Dubai. Então, são casos que acontecem, eles existem, né? A gente manda bicho para o Kuwait, eles vão de voo particular, né? Eles vão de primeira classe, né? Os falcões vão de primeira classe. Depois do motorista particular, isso aí para mim não é nada. Cara, de um dos casos mais exóticos assim, uma cliente minha mandou um bulldog inglês, bulldog francês, de Dubai para fora, né? Para Albânia, a brasileira até. E ela gastou uns 50 mil dólares com voo particular para animal ter ido. Meu Deus. E é cliente nosso também. É um super cliente, a gente gosta muito dos dois, tanto do cachorrinho quanto da proprietária. E ele foi num voo particular. E depois voltou. Então você imagina que ele custou um voo particular de Dubai para um país na Europa e depois ele voltou. Então isso é Dubai. Então se você não souber trabalhar com esses dois lados, o lado da pressão, que tem essa lado negativo e tal, mas também se você não olhar e sorrir e ver as coisas legais que tem, você não é apto para estar aqui. E eu acho que isso é worldwide. Você tem isso no mundo inteiro. Você vai ter isso nos Estados Unidos, no Brasil também começa a aparecer alguns pequenos exageros. Então a gente tem que saber trabalhar os dois lados. E olhar sempre com o lado bom, né? Esse eu acho que seria a minha dica, é a gente olhar com felicidade para a sua profissão, que é uma profissão tão bonita. A profissão de médico veterinário hoje, a clínica veterinária, ela está aberta aí para muita coisa. Pô, acho que encerrou legal esse. Esse foi. Foi bem bacana. A gente conseguiu falar, né, a grosso modo, um lado negativo e um lado positivo, um lado mais curioso. Claro que a gente vai receber convidados aqui e
o doutor também vai continuar contando histórias, porque não para, né? É uma coisa... É todo dia. É o teu cotidiano, né? É o cotidiano. É o cotidiano. Então, pessoal, acho que é isso. Se você gostou do vídeo, dá o like no vídeo. Deixa os comentários aqui. A gente falou no episódio anterior. Se você tiver alguma sugestão de tema, ou se você quiser contar algum caso, ou tiver alguma pergunta para o Dr. Sérgio, por favor, coloca aqui nos vídeos, tá bom? Aqui nos comentários. E interage com a gente também lá no Instagram, que a gente vai estar sempre postando os cortes, interagindo com vocês, respondendo. Tá certo? Então, é isso. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Tá, pessoal, segue a gente aí no Intervet aqui no UAE, né? Se você puder seguir a gente no Instagram, no Facebook, vai ter muita coisa interessante, vocês vão gostar. E segue a gente também nas páginas aí do Instagram, que a gente vai estar fazendo todos esses cortes. Tchau, tchau. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Valeu, gente. Tchau, tchau.